Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis que possam estar aí assistindo e, claro, nossos queridos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a nossa aula será a continuidade, da aula de segunda-feira. Continuaremos falando aí sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, a gente vai analisar mais alguns desses objetivos. E quero lembrar vocês, se tiver aí algum educando interagindo, por favor, manda o nomezinho dele aqui no chat, a escola, a gente gosta sempre de prestigiar. E claro, professor, que você sempre também pode contribuir com a gente aqui, traga as suas ideias, se você vê que eu falei alguma coisa aqui que você não concorda muito, pode colocar também, que a nossa aula sempre foi assim, compartilhada, tá bom? E para interagir com você aqui no chat, nós temos a nossa especialíssima professora Jennifer. Olá, estudantes, colegas professores, quem mais estiver assistindo, em especial mesmo essa aula de biologia com o professor Ed Joel. Eu estarei aqui também de forma especial lendo com as interações de vocês aqui no chat, que são sempre muitíssimo importantes. Vamos aprender juntos aqui com o professor Ed Joel. Muito obrigado, professora. Então, muito bem. Então, na aula anterior, a gente leu, acho que até o sexto, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Mas vamos ver aqui, então, vamos primeiro para aquela partezinha mais burocrática, Vamos ver qual é a habilidade que nós vamos trabalhar aí. Então, é a 13. Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Muito bem, então a gente vai refletir um pouquinho aí sobre sustentabilidade, Como que nós vamos fazer isso? Então, tá aí, nós vamos usar o caderno do aluno, refletir, interagir, compartilhar informações aqui e resolver aí as atividades do chat, tá bom? Muito bem. Então, o objetivo que eu trouxe para essa aula aqui, na verdade, dando continuidade à aula, o objetivo específico aí é destacar os conceitos de desenvolvimento sustentável e sociedade sustentável. Conhecer e discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável por meio do estudo, da elaboração e da execução de uma proposta de intervenção. Então, isso aí é uma revisitação do terceiro bimestre, tá bom? É lógico que a proposta que aparece aí no objetivo, é bom a gente já ir montando, Você tem que pensar aí numa situação ligada ao seu bairro e tal, e você pode ir montando aí uma proposta a partir de uma problemática que você enxergue aí no seu bairro, tá bom? Bom, dando continuidade, então a gente foi até o sexto objetivo, Olha só que interessante, o sétimo objetivo, ele vai falar assim, energia limpa e acessível, garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Tem muita coisa para a gente discutir nisso aí, hein? E o oitavo, que também acho que vale a pena a gente pensar, está assim, trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então é isso aí. Parece meio utópico, Mas, enfim. Então, já para a gente começar aí a nossa interação, você pode comentar o oitavo também, tá? Mas eu coloquei aí como questão, principalmente o que está relacionado ao sétimo objetivo aí. O que você entende por energia limpa? Eu vou dar 3 minutinhos aí para você pensar e responder.
Muito obrigada, professores, estudantes que estão participando. As interações de vocês são sempre fundamentais. Vamos lá, Ed, para saber o que os professores colocaram aqui sobre Isso. energia limpa. O professor Paulo Roberto, ele falou: ambiente cuidado, não emissão de gases tóxicos. Olha, importante, né? Então, quando eu produzo energia, né? Principalmente aí, se a gente pensar nos automóveis, tal, para eu movimentar o automóvel, eu acabo produzindo um exemplo, né? Mas a gente sabe que tem vários outros maquinários aí, tal, que utilizam também combustíveis, e a combustão sempre vai gerar, né, um resíduo, e esse resíduo normalmente vai poluir aí o ambiente. Então a gente sempre lembra dessa questão, né, da poluição atmosférica. E, Né? Ed, essa relação, né, com a energia limpa, ela traz dentro do imaginário da gente, no senso comum, que a energia limpa é aquela que não gera poluentes nenhum, né? Sim. Então, a energia eólica, né, quando a gente vê aquelas hélices Exato. Tem até enormes, um exemplo aqui, né, quando a gente vê a energia das marés também, mas o principal, quando a gente escuta energia limpa, é a esperança de que existe um tipo de geração de energia que não gere prejuízos significativos para o meio ambiente. Exatamente. Eu acho que ainda, né, e aí até um pouco de opinião, mas eu acho que se a gente se aprofundar um pouquinho no assunto, a gente percebe isso, né, que isso ainda é utópico. Né? Infelizmente, não tem como produzir qualquer tipo de energia sem, de alguma forma, poluir o ambiente. Né? Então, tenho como primeiro exemplo aqui, ó, a energia eólica. Né? Então a gente tem que imaginar que para eu produzir essa torre, que é gigantesca, né? Quanto que eu vou usar de outras energias, quanto que eu vou usar de material, né, extraído da natureza. Tá? E aí tem um problema depois, que é onde está essa estrutura aí, né, no ambiente onde ela se encontra, ela vai estar ali interagindo com os seres vivos que ali estão. A gente sabe de casos de pássaros que se chocam com essas hélices. Né? Então, assim, infelizmente hoje, né, professor Paulo, né? Infelizmente hoje, professor, a gente só consegue falar de energia menos suja. Né? A gente fala que é energia limpa, mas na verdade acaba sendo a energia menos suja. É lógico que é melhor eu ter energia eólica do que eu ter energia à base de combustíveis fósseis. Né? Muito melhor. Né? Às vezes a pessoa fala assim, os automóveis elétricos. Opa, beleza, vamos produzir automóveis elétricos. A ideia é boa, mas a gente tem que lembrar que tem países na Europa, por exemplo, que a energia elétrica ela é produzida a partir de termoelétricas, que geram resíduos na atmosfera. Então, né, eu acho que cada caso é um caso. Né? Bom, e aí a gente tem que analisar toda a dinâmica ali da localidade para ver, pô, aqui vale a pena colocar energia eólica porque é que causa menos impacto, né? Infelizmente nós não vamos encontrar ainda energia que não cause impacto nenhum. Aí você pode estar falando assim, professor, mas tem o sol, que é uma fonte de energia aí que é limpíssima. E é verdade, o sol é. Tanto é que as plantas se aproveitam muito bem dessa energia, né? Mas nós não conseguimos aproveitar como as plantas aproveitam. O que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir um painel, né? Normalmente à base de sílica, né? Ou de algum outro mineral. Então, para eu explorar esse mineral, esse minério, no caso, eu também vou causar um impacto. Né? Eu também vou causar um impacto, infelizmente. Aí, de novo, professor, então quer dizer que é melhor eu queimar combustível do que usar energia solar? Claro que não. Né? A energia solar ela vai causar menos impacto do que queimar combustível. Mas daí eu dizer que a energia limpa, assim, na minha concepção, eu diria que ela é uma energia menos suja. Né? Produzir energia e dizer que a energia é limpa, para mim, ainda tem um caminho a ser caminhado ainda. Tem muita tecnologia que a gente tem que desenvolver ainda para produzir uma energia totalmente limpa. Né? Eu não sei se um dia a gente vai conseguir, espero que consigamos. Né? Se a gente pegar o exemplo aí das plantas que conseguem pegar a energia solar e com a ajuda do gás carbônico, olha só, limpa o ar para nós, né?
e com a ajuda do gás carbônico, da molécula de água, produz açúcar e ainda libera uma molécula de oxigênio, olha que beleza. Né? Mas a gente ainda não consegue. Tá? E tem alguns elementos, né, de que a gente está trazendo aqui sobre os objetivos de um desenvolvimento sustentável, que você falou sobre o trabalho, né? Sim. Então, essa ideia de que o trabalho decente ajuda o crescimento econômico e promove um desenvolvimento sustentável é fundamental para entender esses elementos do que nós chamamos de energia limpa. Porque para gerar tanto a energia eólica como a energia geotérmica, como você vai mostrar daqui a pouquinho, ela traz elementos sobre o trabalho e sobre a extração de recursos da natureza. Sim. Né? Então, para que haja vida, é necessário acessar os recursos. E esses recursos, a forma que eles são acessados, a forma que os trabalhadores, as condições de trabalho, a maneira de extração, com o cuidado, com a manutenção para gerações futuras, nós vimos nas aulas passadas o quanto que, para entendermos o que é sustentabilidade, nós precisamos entender o ciclo de cuidados que permite o desenvolvimento no presente, mas com a preocupação com a manutenção para a vida no futuro também. Perfeito. Acho que quando a gente fala em sustentabilidade, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que é sustentabilidade? Né? É eu não esgotar. Se eu esgotar, né, tem até uma carta indígena, se não me engano é do índio Siú, se não estou enganado, que eu posso estar confundindo a autoria, mas que faz um questionamento mais ou menos assim, né? Não é que o que eu herdei dos meus antepassados, né? Mas o que eu vou deixar para os meus, né, para minha descendência, para minha, enfim, para minha prole. Então, assim, acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Que mundo que nós estamos deixando para as gerações futuras? Né? Será que se sustenta da forma que nós estamos fazendo? Se a gente pensar em trabalho, né, como a professora falou, será que a dinâmica do mundo do trabalho hoje, ele é sustentável? Né? E aí a gente tem que lembrar de todas aquelas outras que a gente já falou, né, de saúde, será que a gente está visando aí a saúde do trabalhador, está visando, né? Então são muitas questões que precisam, olha, se são objetivos preconizados, né, por uma organização que se diz das Nações Unidas, então todo mundo tem que pensar sobre isso, né? Eu acredito. O desafio, pensar sobre sustentabilidade, um dos princípios fundamentais é que nós, na sociedade capitalista que nós vivemos, nós estamos muito fincados no presente. E além do presente, que é excelente estarmos no presente, no individualismo extremo. Só que nós não vivemos sozinhos. Os seres humanos são animais que vivem em grupos. E para que a manutenção do grupo de todas as pessoas seja possível, nós precisamos criar uma cultura da sustentabilidade. Sim. E essa cultura é que nós precisamos desenvolver junto com a educação e com a relação cotidiana com outras pessoas e com o meio ambiente também. Perfeito. Então, ó, nós temos aqui, então, só para citar mais um exemplo, né, de energia limpa, que é a geotérmica, aí que a professora chegou a comentar, que na verdade você pega a energia que já é produzida pelo próprio planeta, né, e utiliza isso aí para girar turbinas e gerar energia elétrica. Tá bom? Mas sempre lembrando que causa um impacto ali onde está, sempre. O impacto é menor? Beleza, mas causa impacto. Tá? A gente tem que sempre lembrar disso. Por quê? Só para ficar reclamando? Não, porque eu estou falando aqui com alunos do 9º ano. Não é isso? Então, são pessoas que serão os profissionais do futuro. Aí um nicho aí para você pensar. Opa, como é que eu posso gerar energia mais limpa? Se você conseguir, com certeza o seu trabalho vai ser reconhecido. Tá bom? Então, olha a possibilidade. Tá? Então, para isso que a gente está estudando, né? Para ver quais as possibilidades aí da gente trabalhar no nosso mundo aí. Muito bem. Dito isto, vamos ver aí mais dois objetivos, né? Olha aí, ó, o 9º é assim, ó. Indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes. Promover a industrialização inclusiva e sustentável. E fomentar a inovação. Então, né, talvez a palavrinha mais complicadinha aí seja resiliente, né, que está ligado a se adaptar. Né, se adaptar à situação, principalmente à dificuldade. Então, o que é criar uma infraestrutura resiliente?
né, que ela, de certa forma, no meu entender, que ela se meio que auto-atualize, né? Então, hoje a gente está vendo um pouquinho aí dentro da informática, isso já acontece, né? Você compra ali um equipamento, daqui a pouco ele recebe uma atualização, ele vai se adaptando à situação do momento, e aí você tem um problema de segurança, é um novo software que é lançado para poder combater aquele problema. Então é lógico que a gente pode colocar isso em vários níveis aí. E, por último, ali não menos importante, ó, redução das desigualdades. Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Então, são duas reduções aí, né? Dentro do país, da dinâmica de um país e também de um país para outro. Por que a gente tem países aí tão ricos, né? Principalmente no hemisfério norte? Por que será, né, que tem inclusive essa divisão aí no hemisfério norte, né, normalmente é tudo tão, não tudo, mas muitos, né, tem miséria lá também, mas muitos são tão ricos, etc e tal, e quando a gente cai para o hemisfério sul, né, aí o negócio é tão complicado. Muito bem, e não é só na América, né, mas tá bom. Então eu quero saber de vocês o seguinte aí, ó, como a redução das desigualdades pode contribuir para uma sociedade mais sustentável? 3 minutinhos para você pensar. Nós sempre voltamos, né, agradecendo as contribuições dos colegas professores e alunos, não é, Ed? O professor Paulo Roberto, ele disse, né, para pensar as questões das desigualdades e a sustentabilidade, requer uma política de sustentabilidade global. Né? Já o professor Eric, né,
diz: a redução das desigualdades contribui para uma sociedade onde os recursos são melhores distribuídos entre todos os seres humanos e suas gerações futuras, conforme nós falamos há pouco. É verdade, estávamos aqui discutindo também, mas é isso mesmo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de reduzir a desigualdade, né, a gente tem que pensar o quê? Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, né, que é uma falácia, né, essa questão de que todos têm as mesmas oportunidades, etc. Tal. Isso aí, gente, né, isso é uma falácia. Não tem como a gente aceitar isso vendo o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Você passa por um bairro onde uma casa ocupa um quarteirão, né? Você vê quase um palácio, tal. Você acha que a pessoa que nasceu nessa casa, ela tem exatamente a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades, né, do que aquele cara que nasceu no barraquinho de madeira ali, que é só um cômodo e mora 8 pessoas naquele cômodo. Então, ambos têm a mesma oportunidade, será? Então, acho que para a gente pensar em sustentabilidade, primeiro a gente tem que pensar num equilíbrio maior disso aí, né? Está muito desequilibrado esse negócio aí. Eu estou falando só da realidade que eu conheço aqui, de pegar o meu carrinho, que graças a Deus eu posso ter, né, e passar por diferentes bairros para chegar aqui. Tá? O que eu vejo todo dia. Eu não vou nem falar das pessoas aí nas ruas, né, que dormem nas ruas, etc. e tal. Será que uma criança que mora na rua com seu pai, com a sua mãe, etc., tem a mesma oportunidade daquele cara que mora lá naquela casa que ocupa um quarteirão inteiro? Né? Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, mas a professora de sociologia está aqui para nos ajudar. Quando a gente pensa em desigualdade, a gente pensa assim fundamentalmente sobre as questões de estrutura econômica, né? Mas as desigualdades não estão apenas no referencial, né, na análise entre as pessoas que têm um rendimento maior dentro de um país e aquelas que têm um rendimento menor. Esse exemplo do índice de Gini, por exemplo, que são os países que essa diferença ela é menor, né? Então, esse índice está mais próximo ao zero, e os países que têm essa diferença, então, aqueles que ganham mais, ganham 50 vezes mais, como é o caso do Brasil, né? Sim. 1% da população brasileira ganha o equivalente a 55 mil reais por mês, enquanto 60%, 70% da população sobrevive com meio salário mínimo. Mas essa diferença ela dá para a gente entender como determinados grupos possuem vantagens, né? E os conceitos dizem assim, estão em situação de vantagens de sobrevivência e de acessos, possuem oportunidades diferentes em relação a outro grupo. Mas eu acho ainda um pouco abstrato falar nesses termos, né? É mais fácil você dizer assim, você já foi em algum bairro em que não tem saneamento básico, né? E você tem que passar pular um esgoto para você chegar na casa de alguém? Você já foi em algum lugar em que você precisa pegar 5 transportes públicos para você chegar no centro da cidade? Você conhece alguém que já morreu, que um parente ou amigo morreu porque não teve atendimento à saúde, né, emergencial, sim, adequado? Então, eu tenho um tio que morreu porque ele não tinha vagas de UTI no hospital. Isso é desigualdade, porque algumas pessoas possuem planos de saúde e condições econômicas que não vai fazer com que uma pessoa, um ser humano morra por conta de um não acesso a um direito básico, que é o direito à saúde. Né? Então, para uma sociedade sustentável, que gere equidade, como o professor Ed Joel falou, nós precisamos de políticas públicas e de uma consciência coletiva de pessoas que lutem para que a vida seja sustentável. Perfeito. Então, né, só para deixar claro, pelo menos como está na minha cabeça aqui, o conceito de equidade. Porque às vezes as pessoas acham que equidade e igualdade é a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo em dar igualdade, é oferecer o mesmo recurso para todo mundo, né? Agora, quando eu falo em equidade, é dar mais para quem precisa de mais. Né? E isso faz toda a diferença.
Porque não adianta você falar, né? Tem até aquelas historinhas que o pessoal gosta de contar, né? Que aquelas parábolas, porque o pai deu a mesma quantidade de dinheiro para os 3 irmãos e cada um fez. Mas, meu, aí tem muitas outras coisas envolvidas. E quando a gente fala de sociedade, então, né, foi o que eu falei. Se você não teve um preparo, se você não teve, não basta eu dar só o recurso, né? Eu tenho que dar muito mais do que isso. E aí, para mim, esse é o conceito de equidade que está na minha cabeça. Né? Então, assim, eu oferecer não só o recurso, oferecer condições, oferecer sempre mais para quem precisa de mais. Né? Porque é muito fácil eu já ter todos os recursos e falar, eu conquistei tudo. Peraí, mas você partiu dessa corrida aí a partir de onde? Né? Que tem gente que está partindo lá de trás, né? E nunca vai chegar. Né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Tá bom? Posso prosseguir aí? Então, vamos para os últimos dois... os últimos dois objetivos aí, tá bom? Os últimos dois objetivos é o seguinte, ó. É o 11º e o 12º, tá bom? Então tá aí, ó. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Consumo e produção responsável. Opa, isso aí também, só isso aí já dá uma aula, né? Assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Muito bem, então esses são mais dois aí objetivos. Eu vou pedir para você dizer para mim, que é o que eu gosto de discutir aí, para você, o que é consumo responsável? 3 minutinhos aí para você. Acho que essa pergunta é difícil, viu, Ed? Né? Essa é uma pergunta aqui que pega a gente pelo pé, porque a construção do que é um consumo responsável
passa por tantos elementos, né, que estão Sim. presentes no nosso cotidiano, dentro, né, dessas publicidades e propagandas, né, sobre a relação entre o ter e o ser, o quanto que nós somos valorizados a partir daquilo que nós consumimos. É um universo de propagandas, né, que relacionam a felicidade a ter um carro, a ter uma casa, a ter usar determinadas marcas. E na sociologia, especificamente, a gente parte do princípio de que todos nós precisamos do consumo para sobrevivermos. Sim. Então, o consumo é algo necessário, assim como o trabalho, né, é fundamental, porque a gente retira dos recursos da natureza. Agora, o consumo responsável é compreender a diferença entre consumo e consumismo. Exato. Eu acho que às vezes não é tão simples, né? Porque até numa outra aula a gente utilizou um vídeo que mostrava sobre o celular, tal, que era bem isso, né? Às vezes o celular está novo, mas porque saiu um novo modelo, etc, eu deixo de lado e compro outro. Isso é consumismo, né? Ah, mas eu tenho dinheiro para comprar. Então, mas aí você está fazendo essa roda girar de uma forma muito desigual. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, eu vou vir aqui para o lado da sustentabilidade. Olha só. Você se pergunta, por exemplo, você vai comprar esse mesmo celular aí. Você se pergunta, a mão de obra que fez esse celular, será que os trabalhadores são respeitados em seus direitos? Né? Será que o recurso mineral que está sendo utilizado nesse celular, ele foi extraído de forma sustentável? Sem destruir a natureza, né? A embalagem. Né? Será que existe um programa de descarte, né? Ou de reaproveitamento dessa embalagem feito pela empresa? Isso é consumo responsável também. Tá? Então é assim, antes de eu consumir, porque você tem que entender o seguinte. Vamos pensar na TV aberta. TV aberta. Você vai lá, liga a TV aberta. Quem paga toda a programação da TV aberta? É você. Quando você consome qualquer coisa que é apresentado lá, no preço está colocado também o quê? O valor da publicidade. Então é você que paga, não é a empresa, é você que comprou que paga. Assim como é você que paga também todos os impostos dessa empresa. Tudo vai ser repassado para você. Então você tem que exigir. Você tem que perguntar. Da onde foi extraído esse recurso? Eu vou comprar um móvel, essa madeira, ela não veio de desmatamento, não? Gente, parece que isso é um mundo ideal, não sei o que lá, mas alguém tem que começar a fazer, a partir de algum momento. Por que a gente está perdendo tanto negócio aí mundo afora, se tratando de Brasil? Por causa do nosso descaso com o meio ambiente hoje. Né? Então, assim, alguns países já fazem isso, que todo cidadão deveria fazer. Né? Não, de lá eu não compro enquanto estiver acontecendo tal coisa com o ambiente. E acabou. Tá bom? Então, a gente, como consumidor, a gente deveria ter esse poder. Né? Primeiro de questionar. Tá? E depois se recusar a comprar. Falar, você muda essa sua política aí ou você vai falir. É simples assim. Ed, nós tivemos aqui uma resposta do professor Eric que se manifestou. Oi, sim. Dizendo assim, o consumo sustentável tem relação com o consumo moderado e também sobre a manutenção da sustentabilidade do corpo de um ser humano sim. E do bem-estar coletivo sem exageros. Um exemplo simples é não demorar no banho. É verdade, perfeito, perfeito. Né? Por exemplo, pegar o exemplo que o professor Eric aqui colocou. Quando eu demoro no banho, eu tenho dois problemas aí. A escassez de água e o problema da produção de energia elétrica. Quantos que protestaram aí quando foi fazer a hidrelétrica lá de Belmonte, né? Mas não querem ficar 5 minutos sem energia elétrica em casa? Nós somos parte do problema, gente. Não adianta a gente ficar só reclamando. Porque nós é que consumimos. Se o cara destrói o Pantanal para pôr boi lá, é porque você come carne no açougue. Né? É simples assim, é uma equação bem básica. Tá? Então a gente tem sim que ter essa consciência e cobrar, senão fica difícil. Tá bom? Se a gente não tem essa consciência, fica muito difícil. Eu queria fazer um comentário que o professor, acho que foi o professor Roberto, Paulo Roberto, ele colocou aqui assim, ó,
Antes, ele colocou duas participações aqui. No chat anterior, ele colocou assim, requer uma política de sustentabilidade global, e foi acompanhado pelo professor Denis. E depois ele colocou assim, consumismo, conforto, embalagem, né, e muito mais. Perfeito. Mas a questão do pensar ali na sustentabilidade global é assim, a próxima aula, que será segunda-feira, o título da aula já diz qual que é a proposta, tá? Que é o pensar global e agir local. Eu não consigo, da minha casa, salvar o mundo. Não consigo. Mas eu consigo fazer minha parte. E minha parte está nas pequenas coisas que vocês colocaram aqui. Está nas pequenas coisas, na mudança de hábitos. A gente sabe que é muito difícil mudar os hábitos. É só perguntar para alguém que já fumou, quando foi tentar parar de fumar, como é que foi difícil, né? E mais pelo hábito, muitas vezes nem tanto pela dependência química. Então, assim, o hábito é complicado. Então, a gente tem que começar a criar novos hábitos, hábitos sustentáveis. É um começo, é lógico que nem tudo nos compete. Né? Na outra aula eu falei, tem obrigações que são nossas, como cidadãos, tem obrigações que são do Estado, né? Tem obrigação que são dos órgãos públicos, etc. Mas o que é nossa obrigação como cidadão individual, acho que dá para a gente tentar fazer. Né? Muito bem, posso sistematizar esta aula? Sim. Então vamos a sistematização está muito parecida com a anterior, tá? Porque basicamente aí é uma continuação da aula. Né? Então a gente pode definir o que aí? Ó? Quando falamos em desenvolvimento sustentável, devemos conhecer os problemas globais, mas principalmente conhecer os problemas locais, para propor soluções que estão ao nosso alcance. Muito bem. Então, com isso aí, eu quero me despedir de vocês, dizer que foi um prazer ter estado com vocês aqui mais uma vez e deixo as considerações finais aí com a professora Jennifer. Pensar em sustentabilidade é pensar, né, sobre construção de novos hábitos e também compreender qual é a implicação da nossa atuação no mundo. Né? É o consumo de carne, é o tempo que levamos no banho, é criar uma cultura de sustentabilidade para compreender quais são os efeitos das nossas ações hoje que impactam o futuro. Até a próxima aula. Até a próxima.